Oi, meu nome é Bárbara Noleto, eu sou repórter do jornal Opção e hoje eu estou com o secretário da Retomada, César Moura. César, é um prazer, muito obrigada por vir aqui hoje. Primeiro eu queria te perguntar um pouco sobre o seu tema de graduação, a economia. Eu queria que você falasse sobre a nova reforma tributária. Isso, é uma preocupação muito grande para os estados menores, como o nosso estado de Goiás, para os pequenos empresários, que vai ter um aumento de carga tributária. Então, a gente uma preocupação grande do que vai ser o estado depois, o aumento de inadimplência que pode ocorrer ou de evasão de recursos do estado. Então, uma preocupação muito grande do que vai se tornar o país. A gente continua ainda acreditando que o Congresso possa modificar alguns absurdos que tem nessa lei, para não prejudicar tanto os estados, estado produtor como o nosso, né, e benefício de estados com grande concentração populacional, que é o caso de Rio e São Paulo. Então, acho que essa reforma foi um pouco tendenciosa, né, e para um mundo que não cabe isso. Acho que a gente viveu muitos anos tentando descentralizar, tirar tudo do Rio e São Paulo e pulverizar para o Brasil todo. Quando a gente começa a conseguir fazer isso, a gente vê uma reforma tributária que beneficia, está tudo concentrado lá. Então, acho que isso é só prejudicial para um país da dimensão do nosso país. E Goiás tem o potencial para ter a dimensão que tem São Paulo e Rio? Então, a gente tem potencial para a gente atingir em outras formas. Do agro, a gente é uma potência do agro, então o agro pode ser cada vez maior e mostrar essa diferença toda. Nossas cidades, grandes cidades que estão aqui para poder comparar com grandes cidades de São Paulo, a gente perde no volume, na quantidade de pessoas, mas como estado produtor, dá para a gente ter uma excelente qualidade de vida aqui no nosso estado, gerar emprego, gerar renda, gerar segurança para as pessoas que vivem aqui conseguir sobreviver e gastar o seu recurso. Ao contrário de outros estados, onde a pessoa trabalha, mas ela não consegue às vezes nem ir no cinema com segurança e tudo, então limita-se um pouco. Então eu acho que o nosso mundo ideal aqui é competir com São Paulo com uma qualidade de vida melhor, com uma segurança melhor para se trabalhar e para tocar os seus negócios. Você está hoje na Secretaria da Retomada, ela foi criada como resposta à pandemia, certo? Certo. E quais são os resultados, essa tentativa de voltar à normalidade, como foi? É um desafio muito grande, né? A gente fala que não tinha livro, não tinha o que falar, tinham só emergências acontecendo, né? O estado de Goiás em 2020 saiu na frente, montou essa secretaria. Então nós fomos olhando por o problema. Nosso foco era olhar o que estava acontecendo naquele dia. Uma fábrica que fechou, pessoas que estavam desempregadas, empresas devendo bastante, dificuldade de crédito. Então nós fomos agindo no que estava acontecendo naquele momento. E a gente sempre falava que o resultado da retomada a gente viria em 2, 3, 4 anos para frente. E é o que nós estamos vendo hoje. Os números do estado de Goiás em relação ao emprego, desocupação, fechamento de pequenas empresas é destaque nacionalmente. Então, a antecipação de se olhar para alguns problemas facilitou. O fato de ter uma secretaria onde o nosso objetivo era olhar para o problema, os outros estados movimentaram via grupos de trabalho, né? Eu falo que o problema do grupo de trabalho, que eu vou lá para discutir um assunto, mas eu volto e tenho um assunto da minha secretaria. Então, eu acabo me desfocando do problema. Como o problema era o nosso foco da nossa secretaria, a gente não desfocou. Então, a gente conseguiu destravar várias questões em relação à qualificação profissional, em relação a crédito, em relação à busca de a intermediação de mão de obra, que serve para agora, para continuar nesse crescimento. Quando teve o crescimento pós-pandemia, a gente conseguiu absorver. Mas eu acho que a gente evoluiu muitos quesitos depois da pandemia. Um que a gente poderia ter evoluído mais, apesar de ter evoluído bastante, em relação ao crédito, né? O Brasil ainda continua difícil essa relação de crédito para pequeno empresário, para microempresário. Mas evoluímos, né? Então tem vários desafios e a gente continua aí indo hoje. E agora a gente consegue ver números que comprovam porque a visão do governador lá atrás estava acertada de criar a Secretaria da Retomada. É dito também que o grande desafio de retomada foi o setor de eventos e cultura. Você pode falar um pouquinho sobre isso para a gente entender? Eu acho que foi mais difícil e mais afetado, porque os outros, a gente teve entre a primeira e a segunda onda, você voltou, faturou um pouco, respirou, né? Quando o termo popular, respirei um pouquinho, parou de novo. O setor de eventos, ele parou o tempo todo, né? No começo, entre o intervalo da primeira e segunda onda, estava parado, da segunda onda parou de novo, então demorou para se voltar.
Então, realmente foi afetado, a gente perdeu muitos profissionais. A gente tem agora lançando lá no Cotec de Economia Criativa cursos na área, por exemplo, de produtor de shows, mesa de som. Não tem profissionais. Pessoas saíram desse evento, dessa profissão para procurar outras, porque tinha parado totalmente. Então, a gente perdeu pessoas qualificadas, a gente precisa qualificar de novo para poder voltar, né? E profissionais que desistiram de uma função ou de uma carreira artística, né? Porque tinham que buscar outra forma de sobreviver da família. Então, assim, foi realmente mais afetado. Por isso que até hoje a gente tem leis de apoio à cultura. O Estado de Goiás, além das leis federais, a gente teve o CLAC Retomada Cultural, que eu acho que o diferencial de todas as outras que tem aí é porque a gente olhou para o pessoal que monta o evento, da estrutura. Então o dinheiro era separado cachê para artistas e para estrutura. Então a gente valorizou aquele cara que monta o palco, que a gente teve o primeiro evento que a gente fez foi em Lusiânia. A pessoa falou, tem 1 ano e meio que eu não trabalho. Então a gente conseguiu atingir essa pessoa. A pessoa que às vezes estava do lado do evento vendendo uma água, vendendo uma comida. Então a gente chegou nessas pessoas aí. Então acho que o diferencial do CLAC foi esse. E em outras questões das leis federais que vieram, acho que o diferencial do governo do estado foi conseguir pulverizar o recurso, não ficar só na Grande Goiânia. A gente conseguiu na Lei Aldir Blanc atingir 170 municípios. Então, uma coisa inimaginável e até o recorde até hoje dos editais de cultura. Então, realmente pulverizar e saber que aquele mais distante daquele município foi mais afetado do que até o que estava aqui no grande centro. Então, esses foram os desafios e uma categoria que até hoje precisa de apoio porque não se recuperou. Queria saber um pouquinho mais também sobre você, sobre a sua trajetória até aqui, os lugares onde você ocupa, os cargos que você está, pelos quais você responde hoje. Você pode dar uma explicada para mim sobre isso? Então, a gente começou na Secretaria de Indústria e Comércio, né? A gente era subsecretário de Fomento e Competitividade, junto com o senador Wilder, que ele estava de secretário na época. Nós iniciamos lá, nós trabalhávamos com crédito do FCO, com incentivos fiscais do Produzir, que a gente trabalhava com microcrédito também, na área de mineração tinha uma superintendência conosco. Então esse foi o nosso trabalho no primeiro ano e meio do governo Ronaldo Caiado. Aí depois desse trabalho a gente foi para a Secretaria da Retomada, onde lá a gente iniciou um trabalho em agosto, né, de 2020. A gente fez um trabalho em janeiro, fevereiro de 2021, a gente assumiu a Secult, né? Ficamos 1 ano e 4 meses acumulando as 2 pastas, fazendo esse trabalho, né? Aí depois a gente sempre brinca, né? Que depois de 2 internações, aí o governador voltou, colocou um outro secretário lá de cultura, e aí a gente pôde focar mais um pouco na Secretaria da Retomada. Então a gente vem desse trabalho desde lá, ajudando potencialmente outras secretarias, trabalhando via conselhos com outras estruturas do Estado, né? E como a nossa secretaria é a Secretaria de Conexão, a gente acaba toda hora envolvido em um outro assunto relacionado aonde movimento, emprego e renda a gente está envolvido. Então essa foi a trajetória de governo, né? Sempre trabalhei na iniciativa privada, então minha vida dentro do serviço público foi com o Dr. Ronaldo Caiado. E sobre emprego e renda que você mencionou, você consegue me dar alguns números assim de cabeça? De cabeça são difíceis para falar os números de cabeça, mas o que eu posso te dizer é que a gente tem agora, saiu o número do PNAD, que a gente é o melhor resultado em número de desocupação no estado, né? Então a gente está em números anteriores à pandemia. Então isso é uma vitória por tudo que a gente passou. E o que eu acho que é difícil as pessoas olharem um número hoje e falar, é melhor de 2017. Não é só questão do tempo, é a questão do que teve a pandemia. Então, às vezes, a gente até tem psicólogos estudando isso, a pessoa esquece um pouco do que viveu, parece que a gente apagou da memória o que foi. Mas você pensar a paralisação econômica e social que teve por causa de uma pandemia, né, a gente só consegue comparar com uma guerra do que foi acontecido. Então, a gente ter números melhores do que antes é uma vitória muito grande para tudo que passou. Então, a gente tem resultados no CAGED que são positivos. A gente se preocupa sempre nesse crescimento pós-pandemia, a gente aproveitar o boom, porque crises econômicas vão vir, elas são cíclicas, elas continuarão acontecendo. Então, para a gente aproveitar esse momento de crescimento para empregar mais pessoas, para gerar mais emprego, para fortalecer as economias. Então, posso te trazer que a gente já montou mais de 20 cooperativas novas, que isso fortalece a economia dos pequenos municípios. A gente aumentou o colégio tecnológico na qualificação profissional, a gente tem mais de 12 mil pessoas que ganharam o crédito social. Então, pessoa que fez um curso e que montou um pequeno negócio. Então, a gente trouxe. Então, a gente ainda não consegue quantificar quem que ingressou no mercado de trabalho e quem formalizou uma empresa. Mas a gente sabe que está uma pessoa apta para movimentar a renda da economia dela. Então, acredito que assim, os nossos números hoje da Econômicos do Estado de Goiás é resultado
da evolução que foi feita lá atrás, da revolução na época da criação da secretaria. Ai, muito interessante. Eu vi uma ação da Retomada que são as reestruturações de espaços de convivência, de teatros, de... Espaços Você pode públicos. falar um pouco sobre como esses espaços estão funcionando agora? Eu fiquei sabendo que eles estavam bem parados, se não me engano, é o Centro Cultural Oscar Niemeyer? Centro Cultural Oscar Niemeyer, o Centro de Convenções de Anápolis, que está conosco também, e o Teatro Pompeu de Pina, lá de Pirinópolis, que a gente vai entregar para a população agora, todo equipado, mais uma semana, 2 semanas vai estar sendo entregue. O simbólico, como você colocou, de paralisação, a gente tem o Centro de Convenções de Anápolis, né? Historicamente, o elefante branco mais citado do estado de Goiás que a gente tinha, até por sua posição, né? Porque a gente é bem no trevo de Anápolis, então aquela movimentação, um grande fluxo, a gente sempre chamava-nos atenção aquela obra que foi feita. Então veio para nós em novembro de 2022, né? Veio para nós essa missão de trabalhar com eles lá. A gente estreou em dezembro trabalhando lá com o show do Gustavo Lima lá. Eu até brinquei que eu falei, a gente vai descobrir os problemas todos, né? Que vai encher de gente aqui, a gente vai começar a descobrir, né? E de lá para cá a gente foi realmente estruturando. Tem uma obra extremamente problemática que foi feita lá, então para você ter uma base. Hoje sempre citava que não tinha energia, por isso que não funcionava. Tem energia lá. O problema é que a energia que chega na entrada do centro de convenções tem tanto curto nas instalações mal feitas que foram feitas por aquela obra que não chega energia suficiente para tocar um teatro que tem lá. Então o problema de não ter energia é lenda no caso lá. O problema lá é uma obra mal feita que a gente está reestruturando parte por parte, mas estamos reestruturando, movimentando. Então foi mais de 130 dias de movimentação no ano passado lá, entre montagem, desmontagem e eventos acontecendo. Para quem estava parado já movimenta isso. Então e todas pagando também algum tipo, o DARI, né? Pagando uma contribuição para o Estado por usar o espaço. Então a gente voltou a utilizar e voltamos a encontrar vários problemas. Então a gente encontrou primeiro da energia, depois encontramos problemas dos telhados. O problema do telhado lá é muito grave, a gente arruma, vem uma chuva e abre, porque tem um erro na montagem do telhado lá. Então a gente está cobrando a empresa que executou, ajustando o espaço, mas sem paralisar, porque eu acho que agora a Anápolis viu aquele espaço funcionando, o setor econômico está fazendo muitas feiras lá, então a gente não pode parar. A gente tem que realmente consertar com o carro andando, fazendo eventos, para não ter aquela impressão que parou de novo, né? Então a gente está fazendo vários eventos e vai continuar, é o mais simbólico isso. O Centro Cultural Oscar Niemeyer já vinha num trabalho de recuperação feito pela Goiás Turismo, que já movimentou bastante ele. O que nós viemos agora foi no quesito de organizar uma parte de manutenção, que a gente tinha alguns problemas estruturais, então a gente aproveitou para ter todos esses ambientes na mesma secretaria. A gente fica mais fácil gerir, uma empresa só consegue fazer esse trabalho, então justifica eu ter um contrato. Então hoje o Centro Cultural Oscar Niemeyer tem um contrato de manutenção, que não tinha antes. Se tivesse um evento lá, era um Deus nos acuda para arrumar se estourasse um cano. Hoje ele tem toda a documentação pronta. No último Natal do Bem, nós tivemos com um promotor, entregamos a documentação e ele dizia, desde 2017 nunca teve toda a documentação e o que estava dependendo de alguma ação do governo, mapeado e apontado o que está sendo feito. Então o que a gente tem que deixar o espaço pronto para utilizar. Aí a gente abre o espaço para a cultura ocupar, para os eventos ocuparem, buscarem. Então o que a gente está buscando é isso, é deixar pronto. O Oscar Niemeyer hoje é um cartão de visita, depois do Natal do Bem, do sucesso absurdo do Natal do Bem, né? Virou o Brasil inteiro, sabe? É o segundo maior Natal gratuito do Brasil, então hoje é um ponto de referência. A gente espera que Anápolis, a gente daqui uns dias esteja dizendo a mesma coisa. Colocar o espaço lotado, funcionando. Hoje temos datas no ano para utilizar, mas aí você tem que escolher as datas, você não pode chegar e escolher mais a que você quer, essas que estão disponíveis. Então já é um avanço, né? Para quem pegou aquilo parado, ficar funcionando, é uma alegria. Então hoje a gente, ocupando esse espaço, a gente gera emprego, movimenta a economia, de formas que a gente não imaginava o tempo que a gente perdeu lá. Então aqui é um elefante branco a menos no estado, é esse Centro de Convenções de Anápolis. E no sentido dos trabalhadores do artesanato e da economia criativa, você também pode falar um pouquinho sobre como está no estado de Goiás? Bom, o artesanato, nós fomos dos primeiros trabalhos da Secretaria da Retomada, né? A primeira-dama Gracinha Canhado fez junto conosco, ela acompanhou a gente da primeira cidade, a gente fez um mapeamento do artesanato goiano. A gente foi olhar as pessoas, ver como esse artesão estava vivendo num pós-pandemia, né? Então a gente vê a dificuldade e encontramos vários problemas que a gente está tentando trabalhar desde daquela data. Então eu sempre lembro que a gente foi em Chapadão do Céu, na avó Neuza, estava lá onde a gente verificou que as filhas dela não seguiam a carreira
da mãe? Aí a gente entendeu pela questão, você viu a sua mãe a vida inteira passando dificuldade com aquela arte e não conseguia sustentar a família. Aí de lá nasceu alguns programas para colocar as artesãos como mestres, para ela receber mais uns cursos que a gente vai promover, abrir editais da cultura por artesanato, é uma coisa meio óbvia, mas não tinha antes os editais para o artesanato, então a gente levou o olho para lá, participamos de todas as feiras desde então, mapeados artesanatos, entregamos carteirinhas de artesão para mestre para todos, para participar nas feiras, criamos a Feira Goiás Feita à Mão, para poder ter um local para eles vierem aqui em Goiânia e venderem os seus produtos. Esse ano a gente vai ter algumas edições do interior e queremos ter uma grande feira lá aqui em Goiânia para trazer o pessoal do Brasil para conhecer o nosso artesanato. Então realmente foi uma mudança, mas uma mudança olhando, visitando um por um, indo em Olhos d'Água, que é um tesouro que nós temos, que acho que ainda tem que trabalhar um pouco mais para poder você ir visitar aquela riqueza cultural e deixar um pouco mais de recurso na economia do município, né? Então a gente tem alguns tesouros para trabalhar aí, mas a gente entendeu o problema e estamos trabalhando para reestruturá-lo. E existe hoje mais algum problema que está assim na sua mente e você já tem uma solução planejada que você pode dar uma prévia aqui? Acho que não sei solução planejada, a gente é sempre um pouco meio corrido lá na retomada, a gente se achou solução a gente já implanta. Mas eu acho que um dos desafios que a gente ainda tem hoje é o crédito, né, para as pequenas e médias empresas. A gente vê, como eu estou presidente do FCO desde 2019, com as grandes empresas, não são só as grandes que têm dificuldade, às vezes, de formar uma operação de crédito para poder alavancar um grande investimento. Os pequenos são muito mais difíceis para fazer. Então, acho que isso é uma missão que a gente tem que fazer. A gente tem uma ferramenta hoje que é o Fundo de Equalização e Aval, que o Dr. Ronaldo Caiado criou em 2021. Então, é uma ferramenta que a gente usa para pequenas operações, até 5 mil, agora passou para 21 mil, que eu acho que é uma forma da gente ajudar esse pequeno a fazer. E nas reuniões do Fundo Constitucional em Brasília para as grandes empresas, é um grande problema. Então, lá em Brasília, eles estão trabalhando também, querendo criar fundos de aval ou de equalização para apoiar esses pequenos, médios e grandes, no caso do empresarial do FCO. Então, foi uma medida que a gente fez lá atrás, que está ajudando, mas precisa de ser trabalhada para conseguir ser mais assertiva para esse empresário. Mas passa pelo empresário ter noção também do tamanho do recurso dele. Aí a gente pede ajuda para o Sebrae para qualificar, porque o empréstimo a gente sempre brinca que é igual remédio, a dose que mata o paciente. Então a dose, a quantidade de recursos que a gente põe na empresa, se não for mapeada corretamente, pode matar essa empresa. Então passa por esse setor empresarial se organizar melhor, pensar, planejar antes de pegar um recurso. Então passa por esse trabalho, passa por ter ferramentas de apoio. E a gente está no desafio, você falou, não está implantado, mas está em implantação. Por exemplo, uma pequena empresa que está, uma pequena indústria em Goiás, se ela quer ir para o distrito industrial, ela tem uma dificuldade hoje. Aí, às vezes, você que é uma grande indústria que veio de São Paulo, você consegue, esse pequeno nosso não consegue. É um problema nacional hoje e que a gente, junto com a Codego e com o Banco do Brasil, a gente está conseguindo criar uma forma dessa empresa dar esse passo, colocar. Então a gente quer, em curto espaço de tempo aí, até porque o nosso governador já está nos cobrando, que ele passou essa missão já há alguns dias, né, para que essa empresa consiga. A gente falar que em Goiás você consegue sair de uma indústria pequena e ter um apoio num setor industrial, num distrito industrial para crescer sua indústria. Então quem tem uma empresa que tem dificuldade para ir no distrito vai entender. Porque você tem que comprar uma área, você não consegue comprar área, porque você vai usar o seu giro, então eu não posso quebrar a empresa nesse momento de crescimento dela. Então isso em breve a gente vai soltar uma ação aí para apoiar. E o Banco do Brasil está conosco, porque eles viram que é um problema nacional. Então se eles conseguirem criar uma forma legal de apoiar esse crescimento dessas empresas em áreas industriais públicas, a gente vai ter mais pequenas empresas de Goiás ocupando nossos grandes distritos industriais. Eu queria saber se tem algum recado final ou algo que você acha, uma mensagem importante para o povo goiano, para deixar para os nossos seguidores e leitores aqui hoje. Não, a gente está com uma ferramenta que a gente lançou esse ano, que é um aplicativo Minha Vaga. Então, se você está procurando uma vaga de emprego ou sua empresa está com uma vaga de emprego em aberta, abra o aplicativo Minha Vaga, coloque a sua vaga lá. É um aplicativo que todos têm acesso. E se você, empresário, está com dificuldade, leva para a gente tem lá no centro uma estrutura, Centro de Goiânia, para você fazer sua entrevista, para você fazer sua seleção, para fazer todo esse trabalho. Então, acho que é um problema grande,
porque nós temos muitas vagas disponíveis, tem muitas pessoas desempregadas, então eu acho que o problema está na nossa mão aí da população vir buscar a solução e as empresas nos oferecerem, irem para um local mais fácil de fazer essa entrevista. E lembrando, o Estado de Goiás hoje tem qualificação profissional gratuita para qual curso se você precisar. Então é a hora de procurar aquela vaga, né? Não podemos esquecer de falar do nosso passaporte do turismo, né? Pegar aqui para vocês. Se não visitou Goiás, em vez de visitar o Brasil todo, visita Goiás. Pega lá na Secretaria da Retomada um passaporte, carimba ele, para você mostrar que você conhece o nosso estado. E aí, lembrando, o dinheiro que você está viajando aqui, gastando aqui, o dinheiro está ficando aqui em Goiás. O dinheiro está ficando, está gerando emprego e renda. E é o que eu falo para as pessoas que compram roupas, às vezes, num site chinês, né? Vai na 44, compra aqui, a roupa é de melhor qualidade, você troca na hora se não serviu, e o emprego, o dinheiro fica aqui em Goiás. Então vamos fazer esse esforço todos, que cada um fizer um esforço, é mais dinheiro na nossa economia. É isso, certo. Muito obrigada. Obrigado.